Graça e paz, meus irmãos. Hoje, domingo, dia 29 de março de 2020. A nossa lição da escola dominical é contente em qualquer situação. Nós estamos no meio de uma quarentena de isolamento por causa da pandemia do coronavírus. E procurando encontrar, como sempre deve ser, conforto na palavra de Deus para esses tempos difíceis e tão atípicos na vida de cada um de nós, pensando um pouco na realidade de como deve estar a sua vida, eu imagino que você está trancado dentro da sua casa, que aos poucos os produtos na sua despensa estão diminuindo, que você não pode sair, ou se sair tem que se precaver, e o medo muitas vezes toma conta do seu coração. Que isso traz uma série de inquietações e que isso pode ser facilmente um ambiente na qual a alegria se disperse. A sensação é que a alegria no coração vai diminuindo. Nós estamos acostumados a uma sensação de tranquilidade e de segurança muito maior. Vivemos uma época de certos confortos que agora nos são tirados e com isso podemos perder a alegria muito rapidamente. E se há um lugar na Escritura onde podemos ver que a alegria não deve depender de suprimentos, a alegria não deve depender da liberdade de ir e vir, a alegria não deve depender de circunstâncias, mas que ela deve ser encontrada em Deus, esse lugar é no depoimento que o apóstolo Paulo nos dá na carta que escreve à igreja em Filipos, a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava preso, ele já tinha passado 2 anos na prisão em Cesareia e depois veio a passar mais 2 anos na prisão em Roma, uma prisão domiciliar. E foi nessa prisão domiciliar em Roma que ele recebeu a visita de um enviado da igreja de Filipos, chamado Epafrodito. Epafrodito vai ao encontro de Paulo no intuito de levar uma cesta básica e outros suprimentos, mas ficou doente na viagem. Naquele tempo, as viagens eram mais difíceis e quase morreu. Porém, pela misericórdia de Deus, ele se recuperou. A igreja de Filipos soube disso e o apóstolo Paulo manda essa carta nas mãos de Epafrodito, o qual ele julgou por bem que retornasse ao convívio dos irmãos da igreja. E através dessa carta, ele expressa o valor desse nobre irmão que se dispôs a dar a sua própria vida para levar o auxílio até Paulo. E também na carta ele procurou consolar aqueles irmãos que estavam enfrentando os dias difíceis, possivelmente por conta da cidade de Filipos, que era uma colônia militar, ter ali certamente um incentivo de culto ao imperador e perseguição sobre os cristãos, e dificuldades com falsos mestres que estiveram na igreja de Filipos, e também dificuldade porque 2 irmãs muito importantes na igreja estavam se desentendendo, Evódia e Sintique. O fato é que a igreja de Filipos estava enfrentando uma crise na sua alegria. Aqueles irmãos estavam desmotivados. E é por isso que a carta aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. Nos seus 4 capítulos, há 23 referências diretas ou indiretas sobre a alegria que deve caracterizar a vida do cristão. O apóstolo Paulo vai falar que ele se alegrou e dá uma ordem para que os irmãos da igreja de Filipos também se alegrem. Lá no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria deve estar no Senhor, e o apóstolo Paulo vai deixar isso um pouco mais evidente a partir do versículo 10, quando ele fala da situação dele. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava preso e pesava sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Havia passado por necessidades, talvez até fome, e ainda assim declara estar contente. Como isso é possível? Qual era o seu segredo? Como viver contente em toda e qualquer situação? Como podemos conseguir esse estado de espírito? Vamos analisar essa sua declaração. Primeiro, ele fala: aprendi a viver contente. A primeira lição que podemos tirar é que esse estado de espírito não vem por acaso, é o resultado de um longo aprendizado. Ele fala: aprendi a viver. Enquanto a maioria das pessoas aprendem a se tornarem fechadas, desconfiadas e entristecidas com as amargas experiências da vida, o apóstolo Paulo, com essas mesmas experiências comuns a todos nós, aprendeu o segredo de viver contente. Ele considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Será que é isto que nos falta? Uma atitude de aluno na vida? Uma atitude positiva diante das dificuldades e dos sofrimentos? Em segundo lugar, ele fala: aprendi a viver contente. Dando uma olhadinha mais profunda no texto bíblico, descobrimos que a palavra traduzida como contente, neste texto bíblico, é a palavra grega autarques ou autocrates, de onde vieram também as nossas palavras autarquia e autocrata. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central, autonomia. Autocrata significa soberano, absoluto e independente. O que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar esta palavra? Será que ele estava rindo à toa em meio às tempestades? Não, é claro que não, pois o sofrimento o incomoda. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independentemente dos problemas que estamos passando. É como se dissesse: aprendi a manter o controle. Esta é a segunda lição que podemos tirar desse texto bíblico. E quanto a nós, já aprendemos isto? A manter o nosso controle? 3. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A terceira lição que podemos tirar desse texto é esta: é preciso aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. Na hora da humilhação ou da exaltação, na hora da fartura ou da fome, na hora da abundância ou da escassez. A maioria de nós não sabemos administrar nenhuma situação nem outra. Quando estamos por baixo, xingamos, reclamamos, sofremos, enchemos o coração de ódio e mágoa. Quando estamos por cima, esbanjamos e humilhamos quem está por baixo. Muitos não são honrados por Deus porque não teriam o mínimo controle numa situação de fartura e abundância. Isso aplica-se a nós? Temos que refletir na nossa vida. Em quarto lugar, eu quero falar sobre tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já tenha ouvido este verso bíblico. As aplicações mais comuns são essas: tudo posso ter, fazer, adquirir, conquistar, prosperar naquele que me fortalece. Bem, não é nada disto. O que o apóstolo Paulo disse foi: tudo posso administrar naquele que me fortalece. Ele aprendeu porque Cristo o fortalecia. A viver contente porque Cristo o fortalecia. Em toda e qualquer situação, porque Cristo o fortalecia. Em nenhum momento o apóstolo pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia de vida ou uma oração mágica que forçasse as janelas do céu a se abrirem sobre nós. Ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé que lhe dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus Cristo o fortalecia. Concluindo,
O cristão, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências na vida, da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância, e até do medo de uma doença que nós estamos tendo agora. Mas é possível aprender a manter a serenidade em qualquer situação. No entanto, a plenitude desse aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender poderão um dia repetir com honestidade as palavras do apóstolo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Deus, que é viva, é eficaz, é consoladora, Pai. E te pedimos que o Senhor aplique essa palavra na nossa vida, Deus, e que possamos manter o nosso controle e saber administrar a nossa vida em tempos difíceis, ó Pai, e também em tempos de fartura e de alegria. Que possamos nos manter alegres, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e firmados nele, ó Pai, possamos vencer, ó Deus, as lutas e as dificuldades da nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame bênçãos sobre cada família, ó Deus, sobre cada irmão que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, sobre os irmãos da nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. E o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor, ó Deus, abrande, ó Deus, esse vírus, essa epidemia, essa pandemia sobre o nosso país, ó Deus, e que isso possa passar rapidamente, ó Deus. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.